Você tem essa informação aí também, Popó, de que os jogadores procuraram o Fábio Maceridian e pediram para dar uma segurada na preparação física que estava arrebentando os jogadores? Procede isso? Procede, Everton, procede. E aí, só dando continuidade naquele assunto que você me perguntou, cara, assim, eu concordo com vocês que não pode recair tudo sobre Cunha. Um bom time começa por um bom goleiro. Eu acho que é o ditado mais velho da história do futebol e é um ditado correto. O Cruzeiro não se dará ao luxo de confiar sua temporada ao Matheus Cunha, que não está passando a menor segurança. Contra o São Paulo foram 4 bolas no gol, as 4 entraram, não teve defesa difícil. Não estou nem pedindo milagre, não, tá? E sobre as questões da reposição, o HG, tem que os problemas são os mesmos desde 24. Os mesmos. A gente espera até hoje que o Matheus Henrique seja um meia que ele não foi, que o Cruzeiro contrate bons pontas com capacidade de decidir, que ele não trata. Você quer um exemplo? Tá aí. John Arias acabou de fazer a diferença pro Palmeiras. O cara chegou, se adapta e tá fazendo gol, tá resolvendo o jogo. O Cruzeiro não tem isso. O Cruzeiro já era sabido o problema do primeiro volante, que o Romero não tinha um substituto, e tá aí o Wallace fazendo merda, né? Então, assim, os problemas são os mesmos de 24. É por isso que a diretoria tem que ser cobrada, é por isso que ficar esse silêncio tendo com o Spindel, com o Pedro Júnior, e ficar recaindo sobre comissão técnica. O Tite tinha problemas? Tinha. Vamos com isso. Ele precisava, sim, de ser substituído, ele não conseguiu implementar a ideia dele. A queda do time foi muito grande, inclusive física. Tem essa informação do Fábio, o preparador, que, cara, tava matando os caras. Isso aí, inclusive, o Arthur Jorge ia precisar de trabalhar nisso. Mas tá na hora da gestão de futebol ser responsabilizada. Porque o Cruzeiro está só fazendo vexame. E isso, assim, é um ponto alto que precisa ser... Ontem, a gente estava acompanhando aqui, e outros colegas da imprensa também, o pessoal da Globo e da Rádio Itatiaia, e, aliás, esse hotel aqui que a gente está, eu nunca vi um esquema de segurança tão preparado dessa forma, de forma a dificultar todo o trabalho, né? Porque geralmente a gente pega ali o desembarque de todos, né? E mesmo com o Cruzeiro pedindo autorização, a empresa que cuida da logística também, o segurança falou, se não me comunicar aqui eu não abro o portão, e por aí vai. E tem um registro aí na chegada do Cruzeiro ontem aqui no Hotel Hilton em Guayaquil. E aí, a partir do momento em que chegou, né, a gente só viu o ônibus e o Bruno Faleiro, que é o executivo de comunicação do Cruzeiro, ele veio e passou a seguinte informação, que o volante Wallace, ele estava com a delegação em São Paulo e vinha, né, iria vir com o Cruzeiro aqui para Guayaquil, e que ele tinha retornado a Belo Horizonte por causa de desacatar uma norma de conduta do clube e desrespeitar um companheiro. E por isso o atleta foi afastado da viagem e dificilmente vai voltar a jogar com a camisa do Cruzeiro. A partir disso, e eu vi muita gente aí, o Rodrigo Genta, o próprio Macedo do GE, a gente buscou mais informações para trazer aqui para o nosso espectador na Samuca TV. Esse episódio ele aconteceu, foi ontem. O Wallace, eu não acho que ele foi enviar no próprio grupo que tem jogadores e algum membro aí de departamento de futebol, né? Mas foi lá que ele enviou uma mensagem com críticas a um companheiro de clube, e acho que apagou depois, né? Mas obviamente muita gente viu, e esse foi o motivo que foi levado à diretoria, e a diretoria resolveu pelo afastamento. E acrescentando aí uma informação, não foi o primeiro ato de indisciplina do Wallace, né? E algumas vezes pode acontecer uma coisa ou outra, o clube contorna, mas foi mais um ato aí que aí o Cruzeiro tomou essa decisão. A gente até procurou o staff do Wallace, caso eles queiram se manifestar, porque é importante, né, a gente buscar o outro lado também da história, mas esses são os fatos. Uma reincidência
em comportamento, e agora uma crítica, né, uma mensagem enviada, foi no próprio grupo, né? Então tem os jogadores ali, tem alguém de departamento de futebol, e todo mundo visualizou, obviamente, por mais que o atleta apague. Eu não falo nem a questão da reincidência, aí já é dando opinião. Num grupo, com os companheiros, você desrespeitar um colega de time, eu acho que isso aí é uma atitude, e até dependendo, né, do tom que foi a mensagem, acho que não cabe aqui também o que foi falado, eu não sei o que foi falado, né, mas foi um desrespeito a um colega de time. Quem seria esse colega também? Não tenho, mas o fato é que isso é uma postura que não se pode, né? Você quebra uma confiança absurda num colega de profissão que está ali no seu dia a dia. Para ser criticado, obviamente, é um atleta que não está bem, né? Mas se você faz isso com um colega de time quando todo mundo está tentando sair dali, isso aí é uma atitude deplorável, né, Caramujo? O Mirassol que rateou ontem contra o Red Bull. Não, o Cruzeiro hoje era o último colocado novamente no Campeonato Brasileiro. Aqui 23% de aproveitamento, né? É vexame, bicho, é um vexame o que o Cruzeiro tem feito esse ano. É um vexame, é um absurdo completo o que esses caras têm. E não tem o que queixar. É salário em dia, estrutura sensacional. Cara, vamos lá. Era o Tite. E o Tite era horroroso. Sai Tite. Vem Arthur Jorge. Primeiro jogo, beleza, que é o Vitória. Segundo jogo é esse vexame. Afasta, gente. Começa a afastar jogador desse elenco, independente do nome que o cara tiver. Porque precisa alguma coisa mudar. Pra ontem. Porque esse time vai cair pra Série B esse ano. Gente, você vai lembrar quando o Cruzeiro demite o Tite? No dia, né, no pós aqui, a gente falando sobre isso, tratando sobre o assunto, eu falei, cara, tava muito confortável pros jogadores do Cruzeiro, porque a pressão, a culpa tava toda caindo no colo do treinador, que realmente era o grande culpado. Mas pros jogadores ainda tava muito tranquilo, sabe? Tava tranquilo, cara, porque, assim, o Tite era, naquele momento, era um baita escudo pro ano terrível, desportivamente falando, e do Cruzeiro até então, né? Do que o Cruzeiro tava fazendo em campo. E aí, quando o Tite sai, e aí na semana passada, na quinta-feira, depois da vitória, diante do Vitória, eu até falei aqui, aí muita gente no chat me xingou, criticou, eu falei, cara, essa vitória, ela é mais dos jogadores do que do treinador, porque não tem como o treinador mudar muita coisa em uma semana de treinamentos. E eu continuo falando isso, pra mim, 2 jogos, o Arthur Jorge não vai conseguir mudar muita coisa. Depende muito mais dos jogadores. Tanto é que, pra mim, esse 4-1 lá em São Paulo não tá na conta do treinador. Ainda não pode estar, cara. São 2 jogos. Os jogadores precisam assumir mais a responsabilidade.